Olá pessoal, sou Eduardo. Hoje irei falar de uma leitura muito impactante que foi a do livro de poemas Agora Vai Ser Assim, do Leonardo Tonos, que saiu pela editora Nós, que é uma editora paulista, independente, e que tem publicações muito interessantes, como por exemplo, da Aline Bey, O Peso do Pássaro Morto, os livros da escritora ruandesa Scholastique Mokasonga, do Rodrigo Ciríaco. Então são livros maravilhosos. E esse aqui, ele tem esse diferencial, né, que onde que era para ser o título, a capa, é na verdade um aviso sobre o que o leitor vai encontrar aqui, qual que é o propósito do livro. Então diz o seguinte aqui na capa: entre, porque a partir de agora vai ser assim. A palavra crua, sem metáforas, o pior de mim no teu olhar, abolindo a distância entre o visível e o dissimulado. Agora vou apagar a opacidade da polidez das condutas sociais e privilegiar a transparência desconcertante da palavra por dentro, obscena. Então, nós percebemos que é um livro onde o eu lírico vai pôr o dedo nas feridas sociais. Então, são poemas que dão voz à negritude, ao imigrante, às mulheres. E é uma publicação de 2018. Então, por mais que esses discursos estejam na ordem do dia, nesse ano de 2020, né, devido aos casos de barbárie que aconteceram no mundo, nos Estados Unidos, aquele caso do George Floyd, agora recentemente teve aquele caso no Carrefour. Então, e é interessante que o Leonardo Tonos, ele tem uma perspectiva mundial sobre esses problemas, porque não são problemas exclusivos do Brasil, né? Por mais que o Leonardo Tonos seja brasileiro, mas ele mora na Europa há muitos anos, então ele tem esse olhar amplo para o mundo, para os conflitos, para as guerras civis, e muitas imagens que aparecem aqui eu já havia esquecido, como por exemplo, teve uma imagem, um tempo que repercutiu, que comoveu muita gente, que foi a de uma criança na areia da praia, que ela e sua família estavam tentando emigrar para um país e acabaram morrendo afogadas. Então, me veio na lembrança aquela imagem tão comovente do menino na areia da praia. Eu já havia esquecido. Então, ele tematiza também os conflitos na Síria. Eu também já havia esquecido. Não sei como que está a situação da Síria, porque esse ano de 2020 está sendo um ano difícil. Então, a gente tem esse olhar para o que está acontecendo agora, né? Para a Covid, para o desemprego cada vez maior. E, no entanto, esse livro aqui, ele aborda essa questão, esses fatos que marcaram penosamente a história, né? E é bem interessante, eu creio que até o primeiro livro que o Leonardo Tonos publica, porque ele não era um escritor de publicar livros de literatura, de poesia, de conto. Ele é professor na Sorbonne, na França. E ele tem uma grande influência por lá, quando o assunto é literatura brasileira. Então ele dá palestras na França, no Brasil também, claro, né? E é muito interessante, porque os assuntos que são abordados aqui estão na ordem do dia, né? Mais do que nunca se faz necessário lutar contra o racismo estrutural, se faz necessário lutar para uma maior aceitação dos LGBTQIA+, das mulheres, porque a gente tem essa questão da extrema-direita crescer no seu discurso ultraconservador. Então, se faz necessário as minorias lutarem por mais igualdade, por mais respeito, e a gente encontra isso nesse livro. Mas, por mais que ele fale que o leitor vai encontrar uma escrita que foge das metáforas, vez por outra, o eu lírico se vale de alguma metáfora para exprimir algum sentimento mais subjetivo, mais intimista, porque a maioria dos poemas realmente tem esse discurso altruísta, que busca uma empatia. Só que tem uma seção que está até designada com uma expressão que é de outra língua e eu nem sei qual que é. Tem aquela seção onde o poeta vai discorrer sobre o eu mesmo, o eu intimista, né? Que vai falar de alguma lembrança,
própria, que pode até ser uma coisa autobiográfica. Então, nesse livro também vai ter metapoema, né? Porque ele explica por que ele está escrevendo sobre isso e desse jeito, nesse estilo. E à medida que eu ia lendo, eu lembrei de uma obra bem interessante, uma obra muito conhecida e célebre da nossa literatura, que foi do livro Sentimento do Mundo, do Drummond. E qual foi minha surpresa quando eu vi realmente que eu estava certo na minha associação, porque realmente faz essa intertextualidade com a obra Sentimento do Mundo, do Drummond. Então eu fiquei até um pouco fiquei contente por eu estar indo na leitura, fazendo a leitura próxima, né? Uma leitura mais objetiva. E eu vou ver se eu não separei nenhum poema para ler para vocês, porque a maioria deles é excepcional. Mas teve um que me tocou muito, que é um poema chamado As Lágrimas de Niobe. E eu não pesquisei o que é Niobe, mas porque eu gostei realmente dos versos. Então, deixa eu localizar aqui. Porque muitas vezes o eu lírico, ele fala dessa impotência da pessoa que fala assim, o problema não é comigo, então eu vou continuar seguindo minha vida. E é tudo que esse livro não quer. Ele quer que a pessoa ajude de alguma maneira a transformar o mundo, a transformar tudo que acontece de ruim para algo melhor, para algo mais humano. Então eu vou ler As Lágrimas de Niobe. Espremiam-se no vagão do metrô, disputando os poucos lugares que os separavam uns dos outros, uns sem os outros. Espremiam-se como exigem as boas maneiras de todas as manhãs, mergulhadas em sonhos matinais, inúteis. Deslizo entre a moça de mochila e o rapaz de camisa branca. Deslizo entre decibéis musicais que exigem as boas maneiras das manhãs. Em sua baixa estatura, os cabelos ondulados e a miopia. Vi-a. Não ouvia música, não lia, não consultava o telefone. Chorava. Indecentemente, chorava uma manhã de boas maneiras. Pelas faces lágrimas rolavam, lentamente, gritavam outras, dos vidros de uma juventude transmutada em lugar comum. No lugar algum de um vagão de metrô, lágrimas míopes espremiam-se, sem lugar, entre as minhas, que covardes não puxaram o alarme do vagão. As luzes de segurança não se acenderam automaticamente. Não retirei meus fones de ouvido, não me mexi, não interrompi o mundo naquela manhã, de regras e de boas maneiras. Mas, ao sair do vagão, ela sorriu-me e meu mundo desmoronou. Então fica a dica desse livro de poesias, Agora Vai Ser Assim, do Leonardo Tonos, que saiu pela editora Nós, um livro maravilhoso. Muito obrigado por terem visto esse vídeo. Tchau!